And a prison too, like you in the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual. Hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. Rádio Santo Antônio FM, ZY 966, 104,9 MHz. Estúdio Praça Santo Antônio 36, Caçapava, São Paulo. Começa agora a resenha mais bem-humorada do futebol brasileiro, com a única torcedora jovem do Santos, Nájila Luz. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Paulinho Juruna, Marcelo Tomita, Maicon Bruxelas e Alex Pimenta. Se prepare, coloque a camisa do seu time e ouça o rádio, pois está no ar Olho no lance! o programa Olho no Lance. Boa noite, ouvintes da Rádio Santo Antônio 104.9, aplicativo Rádio Santo Antônio, e também aos nossos telespectadores do Olho no Lance CPV no Facebook. Hoje, mais do que especial, nosso programa de número 100. E só tem bacharel, embaixador, diplomata, só cara fera nessa mesa. Sumidos, né, nessa terça-feira, Pau mandado. dia 17 de setembro de 2019, completamos o programa de número 100, certo? Sejam bem-vindos todos aqui. Boa noite, Bruxelas, tudo bem com você? Parabéns para todos aí, Sandrão, tamo junto, boa noite. Boa noite, Chuchu. Chuchu também que fez participações mais do que especiais aqui, boa noite. Ele ficou um bom tempo. Sandrão, né? Boa noite a todo mundo aí, parabéns aí para todos pelo programa. É isso aí, boa noite, Nájila. Boa noite, programa especial, cheio de Santista. Nossa, aqui hoje tá evaporando. Tá metade da torcida? Tá ligado seu microfone? Tá ligado? Se é pra falar besteira, deixa desligado mesmo. Pra lembrar, quem não lembra, o Chuchu é neto do Sandrão. Isso, exatamente. Boa noite, Júnior. Você é Batian, né? Batian da turma toda aqui. Batian, isso mesmo. Boa noite e especial boa noite ao meu amigo Sandrão, que me fez o convite há tempos atrás aqui para me participar dessa mesa aqui e fazer novas amizades, como o japonês, que eu não gosto muito dele. Você já tinha uma certa amizade, o Maicão, Nájila, o meu amigo ali, o Chuchu, e o Ticão revivendo os velhos momentos. Obrigado, cara. É isso aí. Boa noite, produtor. O produtor Fernandinho também, desculpa, sorry. O produtor que o que menos faltou nesse programa, o produtor acho que tem 2 faltas indo com atestado, certo, produtor? Boa noite. Contrário de japonês, né? Não, o japonês nem manda mais atestado, já não vale mais atestado. Eu nem lembrava da cara dele mais, velho. O japonês tá uns 3 programas. Tava com saudade, o pessoal mandou inbox aí, que eu voltava ao programa e não ia ter audiência mais. Eu falei, vou voltar, né, mano? Cara, nunca ele não veio, velho. Deu mais de 7 mil. Verdade. Lógico, mas lógico. Verdade. O cara que mais... Pessoal, É o âncora esse cara, Sabe velho. o que Ele puxa pra baixo, velho. Pessoal, se eu vou assistir só pra protestar. E não parou de conectar, né? Não Na live. Outra pessoa que também participou do nosso programa, Tomzão, né, cara? Tomzão, o João tá aqui, o Éder Acho também, que o Tom Júnior vai ficar de vez. o Miele. O Frazão. Frazão também. Boa noite, Vargas, nosso sex symbol. Tudo bem com você, meu querido? Sumiu? Boa noite, saudades de estar aqui no programa. Atividade profissional, infelizmente, está atrapalhando aí, né? Amante profissional. Amante profissional. E o pessoal aqui já na live, rapaz, dando um apoio pra gente aí, ó. Bastante gente, o pessoal de Santos, São Vicente. Como sempre, a torcida de Santos, a maioria, né? Eu fiquei impressionado. A Roberta Mameli também está participando. A gente tem uma audiência boa mesmo. Santista temos. Temos. E também o nosso grande Cedro Clemente. Tudo bem com Isso aí, você, meu brother? tudo ótimo. Fazia tempo que eu não tinha você na mesa ao meu lado. Pois é, muito legal, né? Muito bacana estar junto aqui. Ele murchou, velho. Muito legal fazer parte do início da ideia e saber que essa ideia, ela virou algo concreto, né? Virou uma grande família aqui de vários torcedores e quase 2 anos no ar. Quase 2 anos. E hoje 100 programas. 100 programas. Daquela reunião no seu escritório. Você lembra? Eu, você e o produtor. Montando uma pauta, montando uma grade de programa. Na mão. Eu e você viemos aqui falar pessoalmente com o Arnaldo. Arnaldo, nos deu uma chance de começar alguma coisa. Foi isso mesmo, escrevendo tudo no caderninho, a mão bem rápida. O notebook raiz ali, com caneta Bic. Nossa, cara, foi clássico. Eu escutei o primeiro programa esses dias, eu falei, caraca, bicho, a gente teve muita coragem.
Sem pauta nenhuma, na raça. Lembra, Japa? Tava que nem o Japa. O Japa chegou aos 45 do segundo tempo. 45 do segundo tempo, né, Japa? Foi. Eu cheguei aqui, o Miele falava que o Japa gaguejava, mano. Não era, eu pensava pra falar. Mas é muito legal, né? Quando a coisa ela tem que ser montada para dar certo, ela dá certo de forma espontânea. O Japa não estava, né, na composição inicial. A composição inicial era eu no Santos, Pimenta no São Paulo, o Leco no Palmeiras e o Kojak no Corinthians. É, isso mesmo. Aí o Kojak não quis continuar, aí nós ficamos atrás de componente, aí o Tico indicou essa mala desse cabeçudo. E tá aí, cara, um dos caras mais bacanas, carismáticos, engraçados e chatos. É o cara que mais faz eu sair do grupo. Ainda tem no currículo dele um do programa mais audiência do programa de vocês, que é ele dançando, né? Pois é uma desgraça. Não fosse Sabe de desgraça. o Miele falou que ia dançar, a audiência estava baixa. Quando eu comecei a dançar, meu irmão, aí bombou, velho. Esse programa aí ficou internacional. Foi histórico esse programa. Deixa eu procurar a audiência, como é que foi aqui. Ó, fica procurando aí que eu queria falar algumas coisas. Ó, já achei aqui. Já achou? Então diga. 56.711 views. Tá vendo? É, mas bastante coisa. Sem macete, mano. Na raiz mesmo. Bem legal, bem legal. Essa chola dessa tem que estar na ponta já da língua. Já, mano, aí é internacional, né? Essa cabeça aí tem que... Os caras começaram a ver dançando e falaram assim, meu, vai chover, o que é isso aí? Ó, e o legal do programa é que aqui nós tivemos várias resenhas. Falamos com atletas, ex-atletas, técnicos de futebol amador e profissionais de outras profissões, torcedores, juiz, né? Esportes, falamos sobre futebol, futsal, vôlei, handebol, para-atletismo, ciclismo, bicicross, MTB, BMX, jiu-jitsu, karatê, judô, MMA, Krav Maga, capoeira, corrida de rua, triatlo, skate, motocross, futebol americano, além de profissionais de educação física. Então, quer dizer, passou um pouquinho de tudo aqui no nosso programa, né, cara? Bem bacana. Porque é flag lá, que é quase futebol americano. Teve esse também. Também, foi bacana. Eu não me lembro. Renato Sottile. Smoke. Renato Espíndola, Marcelo Sottile. É tudo misturado. Pra mim, foram as melhores entrevistas. Assim, show, rapaz. A mulherada lá do karatê. Tivemos Rubem Júnior aqui. Tivemos jogadores. Iser bem. Você tá aí, pode falar, fica à vontade. Iser bem, vencedor da Silvestre. Tivemos o lendário. Nosso grande craque hoje, Ederson, lembra? O Ederson teve representante aí, tivemos os lendários Felipe Vara e Betinho. Tivemos o Vara, Betinho. Oligator. Bem bacana, cara. Tivemos Rodrigo Franklin, ó, em 2017, de lá pra cá, o projeto dele cada vez mais forte. Exatamente, demos sorte também, né, Japa? Sim. Todo mundo que passou aqui teve sucesso na sua vida profissional. Roncone, Daniel Damasio. Nós tivemos aquele lateral direito também do Figueirense. Aqui em Caçapava, o Murro. Teve o árbitro também, qual que é o nome dele? Primeiros, olha. Teve o árbitro também, que disputou a divisão. Teve o árbitro, o Daniel. Que foi escalado. Fernandes. Que foi escalado pro jogo do Palmeiras, de Cruzeiro. No Paulista. Uma outra história dele bacana, né? Bastante gente legal, né? Quem tivemos mais teve, o Babu, o Hugo. O Hugo. Quem mais? Teve o Japa no Hepta de Itaquera, mano. Esse foi o melhor. Tivemos o pessoal do Amador aqui do 14. Legal, demos ênfase pro futebol amador de Caçapava, foi bem bacana, está sendo bem bacana, sim, né? Olha que interessante isso, né? Um dos primeiros entrevistados foi o Wendel, que era do 14. Quando ele subiu da segunda pra primeira, né? Isso, foi. Olha, pra você ver, agora já foram campeão da primeira. Foi campeão da primeira. Dá sorte mesmo pros caras, bicho. Dá sorte, cara. Tô falando, o programa é pé quente, cara. Tivemos a Grazi. Grazi Run. Muito boa entrevista. Muito legal. Sambô aqui. Sambô. Mas me colocou de São Paulino e Sambô no som da Gaviões. Então, e ela mandou uma mensagem aí dizendo que topa voltar, né? Então, o nosso diretor de agenda aí, vamos agendar com ela, sim, com certeza. Tivemos o Ederson, a Sabrininha, também tá fera. A menina motocross, Tá uma das mais visualizadas também. 26.478 e tá correndo entre as profissionais, adulta, e se destacando primeiro, segundo, terceiro, e nacional, viu, gente? O W9 teve aqui, o Bobão Guedes está falando, o W9. O W9 também é uma das entrevistas históricas aqui, né? Também, bem legal, cara. Tivemos aqui, ó, tivemos aqui o mestre... telefone, Jesus. Foi mesmo, tivemos o mestre Aguiar. Não tivemos o Louro aqui. Não tivemos o Louro. Pois é. Vamos lá, Louro, se você quiser vir aqui. E não tivemos o Vanderlei também. Então, o Vanderlei o Louro não veio, né? Mas, Louro, se você quiser vir, a gente aceita você. Mas você agenda antes, porque nós não vamos dar pra você mais não. O Vanderlei tem que protocolar lá no cartório. O Vanderlei, ele 3 vezes. Ele, tá bom, eu vou e não veio. E tivemos a Tati Run, lembra? Tati Run. Ela era fofinha e tal, agora tá magrinha, dá aula, inspiração pra galera.
Tivemos a Ju Marcondes, triatleta. Também. Tivemos o programa da semana passada, foi bacana também. Com Afonso? Teve do Afonso. Uma boa resenha, eu acompanhei. Do Guilherme e do Giovanni também, que mês que vem vão disputar a fase final do brasileiro, do Karatê. Que é um dos nossos apoiadores, né? Nossos apoiadores agora. Bacana. O Mauri, que comentou hoje também, no nosso post, o Mauri da Portuguesa. Sim, torcedor da Portuguesa, foi bacana. E foi muito bacana. Foi muito louco. Gostei muito dessa entrevista. Eu fiquei com carinho da Portuguesa naquele programa, cara. Não, eu também. Não, eu gostei das ideias também. É um cara que é um torcedor que pensa a favor do clube, não da instituição, não do clube, instituição. Não era um cara clubista, político, defendia o clube a qualquer custo também. Não, muito criticava, bacana. Tinha todas as camisas. Isso é muito uma das entrevistas mais legais da minha parte que eu gostei do seu tio. Do Alfredão? Nossa, show de bola. As ideias dele e tudo mais, o jeito de pensar dele, né? A associação aos poucos tá cara, sensacional bacana. O jeito dele de... Tá rolando eventos, né? Foi bem bacana. De pensar, né? O jeito dele de pensar bacana pra caramba. E foi o programa que eu mais gaguejei. Foi? Ficou com medo? Foi o programa que eu mais gaguejei. O Sandro me deu um coxa no ar. Falou, cara, não pede desculpa, cara. Não pede desculpa. É verdade. Toca o programa. Você lembra disso? Tivemos esse programa que também foi histórico. Qual? Em 2018. Do Dia Internacional das Mulheres. Foi das meninas, cara. A Nájila foi a primeira presença dela aqui. Exatamente. Gabi, Ana Beatriz, a Bruna, Gil, Ingrid e Isabela. E o Juruna. Não, Juruna não vai nem quando é homem, nem quando é mulher. Só no dia dos baixinhos, nunca vai ver. Não tem. É o dia da Xuxa. Piloto de Hot Wheels. Piloto de Hot Wheels. É verdade. Chato pra caramba. Dia do Hot Wheels. Piloto de Hot Wheels. Piloto de Hot Wheels. É Monster Truck pra ele, o Hot Wheels. Nossa, japonês. Sua mulher não tá lá em Campinas fazendo curso. Não, pode tá voltar. Não, ela tá Olha o Brete. né? Chato. O Carlos Brete. Carlos Brete. Por favor, como é que é o nome dela? Deisiane. Ô, Deisiane, pelo amor de Deus, volta a fazer curso de novo, vai. Ô, Nájila, como foi participar desse programa? Porque você chegou aqui de supetão nesse programa de especial Dia das Mulheres, com as meninas, tocaram bem o programa, foi bem bacana. Demais, foi muito legal. Mas ela fez parte da mesa. Eu fui convidada. Ela foi convidada. Vocês fizeram uma homenagem também que eu não tava esperando, quase chorei no ar. Teve áudio do Ademir Quintino, né, pra você. Foi ela mesmo, a Gabi representou. E foi muito louco esse programa, não foi, Nájila? Foi muito louco. Foi legal. Tem uns fights de Gabi e Ana Beatriz, né? Não, as meninas mandam mó bem. Elas são muito menos Nutella do que os caras aqui que saem do grupo. Ela magoa. bolso, pô. Ó, tivemos o pessoal, a Fabi e o Marcos Clark do Herói Sobre Roda. Foi muito legal. Depois disso, a gente conseguiu aqui 2 triciclos para eles. Fez toda a diferença, né? Depois eu consegui na Comevap mais um, quer dizer, nesse período a gente conseguiu 3 triciclos para eles. Não, muito legal. Muito legal. Não é legal? E a gente Muito viu o bom. projeto decolando também. Diga. Cara, você vai vendo assim, você fica mais saudoso do negócio. Como foi você ajudou também o pessoal lá do Pinos, né? Não foi? Também do futebol? Também. Do Paulão, Do projeto do Paulão. Paulão. A entrevista do Paulão. Pô, o Paulão É contando- sempre o programa. o cara foi jogador profissional. E trouxe ele, né? Pô, mano, o cara contando essa história. eu A fiquei história assim, ó, dele falei, foi da hora, o cara trabalhava. Ele e o Paulão, Ele tá sentido. o Paulão falou que ele jogou com o melhor jogador do mundo, que é o português lá. Ele tava no time do Japão, ele tava começando. Não, o Júlio Ó, o Júlio não vai falar agora. Não. Você vai falar desse cara aqui, ó. Eu tô me sentindo igual o Fagner na seleção brasileira. Perdido. O que eu estou fazendo aqui? Mas escuta só, o Vagão, goleiro. Pô, Vagão. Fala aí o que é. Foi da hora essa entrevista. Foi da hora, foi da hora. Você tava aqui quando Do irmão do Beto, do meu amigo lá. Grelo? O Grelo. Do Grelo, foi legal. O Grelo acompanha Aquela toda das semana. meninas lá do Karatê. Pô, meu. Muito legal. E nem sabia que tinha campeão mundial lá, né? E como a gente descobriu vários atletas da região Exatamente. de potencial, com história e da cidade, né, cara? Que muita gente não conhecia, acho que a gente apresentou para muitas Aquele pessoas. goleiro lá também, que tá aí no Brasil jogando por aí. Aquele cara de Ele Monteiro Lobato. Sim. É, que tinha proposta de Portugal. Não, e outro, Ele tava no Rio de Janeiro, né? um cara super inteligente, meu. Cara super, a entrevista foi dinâmica com ele. A gente teve a participação do Matheus. Sergião, Abrão. Sérgio Abrão. O Tico que é fã dele. É que ele tá sempre na live. Sempre O lá. meu primo do Alto Vebel. É o Éder Legal, também aqui com a Éder, gente, falando Mateusão, o Zuba. o Zuba. Mano. O Zuba que deu uma. São Paulino estressado, mas só que toda hora. Magoou. Aqui é o que eu falei pro senhor. Internacional Champions League. Só mandou 3 áudios, né? Mano. Deu errado. O Guilherme, que eu falei aqui, que é do
do Flag Football. É isso, isso. Pô, o rei, o João Gustavo, que hoje deu tanta sorte que ele tá em Dubai, pô. Quem? O João Gustavo do Jiu-Jitsu. tá em Dubai. Não, que veio 2 vezes aqui. Veio, pô. Atleta fera. Um abraço, Teve um né? momento torcedor também aqui com a galera da Fiel Caçapava, o Will, Claudinho e o Júnior. Tem qual audiência nesse programa? Lá embaixo. O Tico fala que foi matar você lá no grupo do WhatsApp. Lá, os caras me amam. Que você fala. Os caras me amam. O Tico me mandou. Produtor, os caras querem matar ele lá no grupo ou não? Das besteiras que fala. Já perguntaram pra ele porque tá a camisa contrária aí já. Então, mano. É louco, né? Cássio Futebol Clube aqui, meu irmão. Ó, vou cortar um pouco já, porque senão a gente vai fazer o programa inteiro com o Remédio. É verdade. Não, mas que empolga, mano. Ó, eu queria agradecer a todos que vieram aqui, todos que nos acompanham nesses 100 programas, né, de Olho no Lance. E eu queria perguntar para vocês, nossos telespectadores, conte pra gente qual programa mais te marcou, quem foi o convidado que você mais gostou e quer ver nos próximos programas que estão a vir, certo, galera? Você também pode deixar um recado para a galera da mesa, certo? Durante a live, certo? E mandar aquele abracinho, aquela gratificação para todos nós que estamos aqui nesse programa. Com muito prazer, suor e dedicação. Não deixe de participar dessa comemoração de 100 programas, certo? Caso você não queira mandar mensagem via WhatsApp, via Facebook, né, na nossa live, tem nosso Telesp, não tem, ô Juruna? Vamos lá, rapaziada, é o 3221-4978. Repita. 3221-4978. Isso, e faça igual o seu Walter Efizema, que não liga há muito tempo. Faz muito né? tempo, ele faz parte da história do seu programa. Ele faz parte, ele que usa um balãozinho de oxigênio para ligar pra gente, né? Fala um pouquinho. Com ficha. Pato rouco, né? E nem o Nilton, né? Sabe aquela voz da sua tia, avó, que fumava? O seu Walter que sabia todos os paus do Pimenta. Sabia, ele conhecia eu fora de casa de cabarra. Frutinha. Galera, compartilha a nossa live, mande sua mensagem que nós iremos ler ao vivo no nosso programa. Cores. Produtor, é com vossa senhoria. Olho no Lance, o programa preferido da sua torcida. Confira agora os resultados do Campeonato Brasileiro. É isso aí, o Campeonato Brasileiro pegando fogo e finalizando o primeiro turno. Pela 19ª rodada, Flamengo 1-0 no Santos, Palmeiras 1-0 no Cruzeiro, Chapecoense 1, Vasco 2, Ceará 0, Botafogo 0, Internacional 3, Atlético Mineiro 1, Atlético Paranaense 0, Avaí 1, Grêmio 3-0 no Goiás, Fluminense 1-0 no Corinthians, Bahia 1, Fortaleza também 1, São Paulo 1, CSA também 1. Ao fim do primeiro turno, temos a tabela da seguinte maneira. Flamengo em primeiro com 42 pontos, Palmeiras em segundo com 39, Santos em terceiro com 37, Internacional em quarto com 33, Corinthians em quinto com 32, o mesmo número de São Paulo, que fecha o G6 com 32 pontos. Na zona de degola, temos o Cruzeiro com 18 pontos, CSA com 16, Chapecoense com 14 e Avaí em 13º. Galera, uma primeira pergunta para todos vocês. Qual seria a manchete desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, Sandro? O título simbólico do Flamengo, né? Flamengo... E sábado foi uma final, né? Com clima de final, com torcida de final, com estádio de final, com jogo de final, com golaço. E, o Santos fez frente pro Flamengo quase que o jogo todo. O Santos teve as chances dele. O Santos mostrou que é um time forte também. Mas o Flamengo aproveitou um erro do Sacha num passe de bola e um goleiro adiantado. Então, assim, eu acho que foi um jogaço. Infelizmente, nós perdemos, né, Vargas e Nájila, mas o campeonato está só na metade. Chuchu Santista. O campeonato está só na metade. Chuchu Santista. Mas eu acho que o primeiro turno mostrou que é um dos mais equilibrados, né, dessa era dos pontos corridos. O mundo estava achando que Palmeiras e Flamengo iam disparar. E não só o Santos, né, tá na cola ainda, mas outras equipes também, né, até o mesmo Corinthians que vacilou ainda, né, tem torcedor, tem uns iludidos ainda, né, não já, tem mais, não. Que ainda acha que pode ter alguma coisa, mas eu acho que é um campeonato bem disputado, acho que o primeiro turno mostrou isso. Mas eu acho que ainda o que marcou bastante o primeiro turno, sem dúvida nenhuma, é a atuação do VAR. Nossa, eu também concordo. Para mim foi o grande protagonista, viu? Né, do primeiro turno. Eu até vi um lance hoje na Champions de um pênalti que foi dado. Pênalti do Liverpool. Do Liverpool. Do Liverpool contra o Napoli. Um lance assim até duvidoso, mas
Talvez O VAR não chamou o árbitro. talvez se chamasse o VAR, o juiz não teria dado o pênalti. O VAR acompanhou o que o juiz determinou dentro do campo. É o que é a regra que tem que ser usada, sendo usada na Premier League, né? Tudo que se apitado influencia. chama o árbitro para poder rever o lance. Entendeu? Então não se parou o lance naquele momento. Eu acho que o VAR tem o grande. Para você, Japa, qual foi a manchete desse primeiro turno de Campeonato Brasileiro, no geral, em todo o campeonato até o momento? Que esse campeonato tá muito fraco. Você pega lá. Ele foi contra Fraco tudo tá que o eu seu falei. time, velho. Você pega lá os times que estão na ponta, inclusive o meu. Os times não estão jogando tudo isso. Fora o Flamengo, o Palmeiras tem alguns jogos e o Santos no começo do campeonato, o resto não tá jogando nada. E tá lá. O Corinthians não consegue fazer um bom jogo faz tempo, não ganha jogos fáceis e tá em quinto ainda. Mas eu acho que os times estão priorizando outras competições. Eu acho que o também. diferencial do primeiro turno foi isso, as competições paralelamente ali que deu. Inter, Grêmio, Atlético Paranaense. O próprio Corinthians, o E outra, Fluminense, em nível técnico, tá um campeonato bacana. Sim. Os três times de ponta querendo atacar. Fraco foi aquele campeonato que o Corinthians ganhou, que jogava de 1x0, 1x0, priorizando a defesa. Esse ano, cara, os times buscam um ataque, buscam vencer os jogos, tem técnicos estrangeiros, tem cada jogão de cara. Não, o jogo campeonato tá chato. Discordo. Já tá o seu time e o seu técnico, tá muito chato. Não tô tendo noção. Não é empatite, mas tá com essa doença do caramba. Eu vou falar para você, no começo do campeonato, na pergunta, sobre o Flamengo, eu disse que o Flamengo seria campeão. Vocês podem procurar o áudio, eu disse que o Palmeiras seria campeão. O Flamengo seria campeão. Obrigado, Japa. E depois, no meio do caminho, eu dei uma iludida, falei que o Corinthians ia embalar, que o Corinthians o melhor time do campeonato é o Corinthians embalado. Colocou no... isso. E... Mesma fala do meu pai, viu? Só para deixar claro que não é só você que pensou. E, infelizmente, desembalou. Não, foi embalado para Eu acho que não embala mais. Mas, ó... E o Flamengo, eu acho que tá com cara de campeão, tá? E para você, então, Júlio, eu vou aproveitar. Concordo com o Fernandinho. Para você, a manchete é o VAR também. 18 rodadas, 13, pelo menos, a gente comentou sobre o VAR aqui. Então, todas as rodadas. Tá sendo um absurdo, cara. E outra, não aprenderam ainda a utilizar essa ferramenta. Aquele negócio. Os caras têm que... Desculpa, tem que aprender com o europeu, cara. É isso daí. O cara não pode ser marionete lá em campo, lá, entendeu? Mas e o orgulho? E o lateral, entendeu? Então, mas é que lá na Europa, os caras treinaram, né? Exatamente. Ficaram 2 anos ali. Então, é o seguinte... E o Brasil pegou e aplicou. Então não aplica. Então não aplica. Concordo. Entendeu? Então faz o treinamento primeiro, depois aplica. Aqui, o que é? O cara vai consertar a roda do avião com ele lá em cima, em voo. Não dá, cara. Mas dá essas cagadas tá muito aí. Inseguro. Acho que tá com medo de... Total. Até lance que às vezes, né? E talvez sem o VAR. É horrível. Não sei se foi ontem, anteontem. O Bandeira levantou, deu impedimento e mesmo seguiram e saiu o gol. Aí não estava impedido, deram o gol. Mas, gente, ó, na Taça Libertadores da América nós tivemos aulas de arbitragens. Nenhum juiz estrangeiro ficou dando bola para VAR, cara. Nenhum, cara. Então o cara tem que ser mais peitudo lá em campo, lá. O árbitro, ele tem que ser, sou eu que tô apitando aqui. Cara, eu achei incrível o cara dar um impedimento, aí seguiu o lance, o cara fez o gol, depois viu que não tava e validou o gol. Só que aí teve zagueiro que falou, parei o lance, pô. Você deu impedimento. Quer dizer, aí o lance é o seguinte, tem que continuar. Isso. E você não pode olhar para bandeira. Só que a maioria dos bandeiras não marcam. Não marca. O Bandeira no Brasil, acho que não precisa mais fazer nada, né? Não marca lá, tá tudo certo. No Brasil tá assim. Tá sim. Na Europa, não. Na Europa, o cara trabalha o jogo inteiro e ele que comanda ali. Mas então, o cara tem que peitar, o árbitro ele tem que ser mais peitudo. Sim, concordo. Sou eu que tô apitando. É que aqui os árbitros que ficam no VAR... Aqui os árbitros do VAR querem aparecer mais que os de campo. Esse é o grande problema. Virou uma patifaria. Nájila, para você, qual foi a diferença? O que foi para você esse primeiro turno do Campeonato Brasileiro? Eu concordo que essa questão do VAR prejudicou bastante, né? O andamento das partidas tá muito chato, principalmente quem tá no estádio, né? Você não entende nada que tá acontecendo. Já fui em jogos do Santos que não entendia nada que tava acontecendo. Diferente na Inglaterra. Outra diferença na Inglaterra, que o cara mostra no telão o lance que tá sendo... Ou narra no som do ambiente do estádio, quando não tem telão. Sim. Prossiga. E em relação a isso mesmo que eu tinha comentado também dos times brigando, né, na parte de cima da tabela, a gente não... Antes dos outros campeonatos, a gente falava fácil, né? Os times que vão ficar no G6, no G4, quem vai ser campeão.
hoje, apesar, né, do favoritismo do Flamengo, é muito difícil a gente 100%, né? Porque ainda tem equipes que ainda não tá aquela vantagem grande, né, do Flamengo. Acho que é um campeonato bem competitivo. Na parte de baixo também, o Cruzeiro, para mim, foi a grande decepção do primeiro turno. Ninguém esperava que o Cruzeiro... Pra mim, na primeira rodada, como foi Cruzeiro e Flamengo, eu achava que o Cruzeiro ia brigar pelo título. Primeira rodada. Pelo elenco. Mas pelo elenco, pelo elenco elenco e pelo campeonato da Copa, pela conquista da Copa do Brasil, o Cruzeiro vinha forte. Vinha. Mas agora você já vê o que era, meu. São as laranjas podres. Os caras que são chinelinho. Os caras que não quer suar a camisa. Para mim, o Cruzeiro está sendo todo o Rogério Ceni. Não tem dúvida nenhuma. O próprio Fluminense também, né? Que no começo, aquele jogo contra o Grêmio, todo mundo falou, nossa, vai brigar para ficar mas o Fluminense sofreu talvez um desmanche ali de 3, 4 jogadores que fizeram a diferença também no time do Fluminense, né? Perdeu... E o Fernando Diniz não consegue, né? Tocar um trabalho, né, cara? Consegue. Não consegue. Tem vários fatores. Por essa questão. Fernando, sabotado nada. Cara, mas o cara só fica lá embaixo. Se fosse qualquer outro técnico, já tinha caído faz tempo no Fluminense. Ele só permaneceu. Sabe o que eu faria? Sabe o que eu faria? Se eu botasse fé que o Sampaoli ficaria no Santos um bom tempo, eu chamava o Fernando, falei, Fernando, vem cá, vem treinar a base pra gente. Exatamente. Porque eles têm o mesmo perfil. E aí a molecada ia subir com o Sampaoli já entendendo o esquema. Mas será que ele quer, cara? Não, ele não vai querer. Então, assim, essa conversa aí até falou que tinham feito o convite para ele. Porque você acha que seria bacana, porque você manteria uma filosofia de jogo pro Santos. O Santos ia manter uma filosofia que já é de ataque, mas ia ter realmente dois caras que mais ou menos têm a mesma ideia de jogo em campo. Ia ser bacana pro Santos, pro futuro do Santos. É uma coisa que o São Paulo sempre fala, né? Que ele gosta. É igual o Barcelona, né? Que qualquer base eles jogam do mesmo jeito, né? Pra quando sobe de categoria já meio que tá acostumado. Mas eu acho que dificilmente ele aceitaria, né? Acho que os treinadores hoje não ser rebaixado, entre tem um pouquinho de orgulho, assim. essas coisas, né? Acho que profissionalmente para ele seria uma boa, pô, não tenho dúvida nenhuma. Não, e se o São Paulo sair, já tá ali, né? E ele é super inteligente. Eu assisti a entrevista dele na ESPN lá. Meu, o cara ele é psicólogo, né? Tem um discurso bacana, viu, cara? Ele é muito bom. Diga, Japa. Não, tô falando aqui na live que tá o Beto Brígida. Do ABC. O Fábio Leite, o Fabinho, toda semana tá aqui com a gente super também. Fã. Dona Nájila também é super fã, viu? Marcos Pacheco, está em Recife e está nos acompanhando. Programa Primeira, de luxo. O Campeonato Brasileiro está fraco. Aí, tô falando, os caras me seguem, meu querido. Né? Estão vendo. O Adriano Gomes, ele tá em Florianópolis. O Adriano Gomes também. O Cássio tá fraco também no primeiro turno? O Cássio, eu acho que em alguns jogos ele foi mal, mas ele tem tanto crédito, que ele pode tomar 20 francos por jogo, que não vai deixar de ser ídolo. Você falou da Iane, né? A Iane foi entrevistada aqui também. Toda semana também, tá? Belo programa, cara, assim, uma coisa muito importante, é uma pessoa do esporte da cidade, que a gente precisa sempre estar exaltando e convidando sempre para vir pro programa. Aqui, ó, melhor programa, eu sou fã. Vocês falaram do Thiago Costa também? Tá aqui em Itaiandu, em Minas, nos assistindo. Legal, abraço, Thiago. Abraço, Iane. A Iane que faz um trabalho bem bacana na Prefeitura de Taubaté. Né? A Prefeitura de Taubaté, na parte esportiva, não tem que se falar, né, cara? A gente tá sempre tem que se falar sempre. Tem que se falar sempre, não tem que se falar mal, né? Não pode se falar mal. Agora, para finalizar para você, Michael Bruxelas, qual foi sua manchete desse primeiro turno? Então, eu concordo com o Pocanagem lá. Com o Pocanagem lá. Você já falou, tá? Deixa eu falar agora, Juninho. Concordo com a Nájila, eu acho que o primeiro turno foi muito difícil para os clubes, porque para ter outros campeonatos em paralelo ali, mas para mim o grande destaque desse primeiro turno é o Flamengo, depois da vinda do Jesus, né? Ele acertou o time do Flamengo, com as contratações do Flamengo também no meio da temporada, e o Santos também, né? Que eu achei que não ia se manter ali no pelotão de cima ali, manteve o mesmo nível, vem caindo um pouco, né, de rendimento, mas continua lá em cima. Mas eu acho que o grande destaque nesse final do turno é o Flamengo, realmente, que eu acho que é um time que não vai cair mais de rendimento. O Flamengo vai ser complicado. Antes da gente falar do jogão da rodada e falar sobre essa liderança e o campeonato, né, o campeão do primeiro turno, o simbólico que foi o Flamengo, eu queria falar aqui da STN Uniformes, jogos de camisas e uniformes de passeio. Tudo sublimado total, com tecido dry fit de primeira qualidade. Acesse o simulador e monte seu uniforme, seja o cartola do seu time. www.stnuniformes.com.br, WhatsApp 12 97406 9146 e fale com o Grilo, certo?
E para a gente falar desse primeiro confronto, essa primeira final simbólica do Campeonato Brasileiro, eu queria saber dos santistas da mesa, Nájila e toda a galera da mesa, o Sandrão, Vargas, Japa, Juruna e Bruxelas, o que pode se pegar de positivo dessa derrota para o Flamengo no Maracanã de 1-0, Nájila? Eu nos últimos programas critiquei bastante a postura, né, do time, não tava gostando, parecia que tava um time muito apático, né, mas contra o Flamengo parece que acordaram para a vida, em alguns momentos até achei que poderia ter vencido, né, teve alguns vacilos, mas acho que o Santos jogou bem no geral. O Sacha, lamentável, né? O passe que ele me erra. Quem que perdeu aquela bola lá no meio de campo? Sacha. Pô, falar, presta atenção. Que raiva, meu. Falou 20 vezes isso, um bicho. E o Everson também, que eu acho que ele falhou. Boa sua mãe. Ele viu que o Sacha, né, perdeu a bola e continuou adiantado, né? Então, mas no geral, eu acho que o Santos jogou bem. Eu acho que o que fica de positivo é pensar que o Santos ainda pode voltar a ter boas atuações como, né, estava tendo quando estava na liderança. Porque vem de bastante derrotas, nem lembro mais quando foi a última vitória do Santos. Então, eu acho que o positivo foi esse. Alguns jogadores também, né, que o Sampaoli... O Luan Pérez, eu acho que foi um destaque positivo, gostei bastante dele. O Veríssimo jogou muito também. Eu sou fã dele. Até coloquei no grupo, foi muito bem. Sou fã do Veríssimo. E aquele outro Venuto lá que jogou aqui? O Lucas Venuto também, acho que é um jogador interessante, principalmente para segundo tempo. Então, acho que, apesar das derrotas, né, nesses últimos jogos, teve alguns jogadores que se destacaram e que acho que para a composição de elenco é interessante. E foi feita aquela estratégia, né? Nós falamos do Alisson, né, que poderia entrar em campo. O São Paulo não usou 3 zagueiros, né, que já não vinha sendo bem utilizado ultimamente nos últimos jogos, não estava legal. Os 3 zagueiros, ele colocou o Alisson ali. Pelo que eu assisti um pouco do jogo, eu achei que o Alisson foi bem, não foi mal. O Alisson fez a proteção legal, o Lucas Veríssimo jogou muita bola. O Luan Pérez eu gostei também, acho que... E é o primeiro jogo dele, né? Então ele meio que entrou ali... Acho que o Marinho no primeiro tempo tava bem, tava dando um calor no Felipe Luiz ali pela esquerda, tava muito bem no jogo. O Soteldo fez também umas jogadas interessantes. Sim. Então eu acho que, no geral, até alguns santistas, outros torcedores também acharam que seria um jogo mais fácil para o Flamengo. Acho que o Santos engrossou bem. Um paralelo, né, comparando com o jogo do Palmeiras, por exemplo, acho que foi um jogo muito mais difícil para o Flamengo. Taticamente, né, o jogo foi, assim, demonstrou bem a capacidade dos dois técnicos. Né? E mostrou também o que é o Sampaoli, né? Ele, mesmo perdendo, mesmo quando estava empatado, ele colocando o time para cima, mesmo jogando com o Maracanã lotado. E o Sampaoli tem um lado importante, ele nunca repetiu um time esse ano. Sim. Mesmo time. 19 rodadas do Brasileiro, nenhuma repetição. Eu acho que, repetição. Foi o jogo... O que o Santos conseguiu assim, de bastante positivo contra o Flamengo, pelas últimas atuações do time do Flamengo, se vocês pegarem aí os 5, 6 jogos, qual foi a média de gol do Flamengo? 3, sei lá, nessa média aí de 3 gols. E criou muito, eu assisti alguns jogos do Flamengo. E contra o Santos eles não conseguiram. Apesar de conseguir sufocar o Santos. Tomar conta do jogo, assim, mas não com tanta, né? Mas não tinha volume. Porque o Sampaoli joga também pra cima. Sim. Então você via com o Felipe Luiz, ele não estava atacando tanto, que nem... Ele conseguiu segurar um pouquinho também, um pouco mais atrás. Eu acho que se ele soltasse assim como vinha acontecendo, talvez tivesse... Ô Vargas, mas vamos para a pergunta que é a fundamental desse jogo. Também. Não, pera aí. Foi falha do goleiro ou não? O cara corta a minha pergunta no meio, cara. Foi falha do goleiro? Eu acho que o Everson poderia ter... Pra mim é viu falha. que o Sacha perdeu a bola, fosse mais... Pra mim é falha. Olha, ele já nenhum goleiro fica debaixo da trave numa distância daquela de lance. E outra coisa, se ele toca a bola ali do lado ali, ele teria que sair. Na hora que perdeu a bola lá não achei não. No campo de defesa, o Flamengo recuperou a bola lá, e ele saiu já no contra-ataque, o goleiro já tem que se posicionar. Mas o Gabriel... Ele lançou a bola na direita, numa posição que ele não tinha nada a ver para ser. Mas eu acho que foi muito mais mérito do Gabriel, porque o Gabriel tinha a possibilidade de ter tocado a bola também. Porque se ele tá dentro do gol e o cara cruza a bola, tira totalmente a chance dele defender. Não tira o mérito. A falha dele não tira o mérito do Gabriel. É um excelente jogador e a finalização foi E você, Sandrão, o que você acha? Então eu ia falar, depois do Sandrão se deliciar com a pizza que ele mais gosta, que pedimos para ele... Amo. Pizza mais. Diga a sua opinião e depois eu quero que o Japa faça a pergunta. Lugar de goleiro é embaixo do gol.
O cara estava muito adiantado. Não tira o mérito e a qualidade da batida na bola do Gabigol. Foi perfeito. Tanto é que a bola bate no travessão e entra. Mas goleiro tem que ficar embaixo do gol, velho. O cara tá muito adiantado. Eu acho isso. Sandrão. E ele, mais uma vez, teve uma falha para sair jogando com os pés. Já vem falhando há algum tempo. E eu tenho chamado ele o Horácio. Outra ele falou coisa, contra São Paulo, contra Fortaleza, agora contra o Flamengo. eu acho que se ele tivesse mais, né, perto do gol, acho que daria mais tempo também para os zagueiros se posicionarem melhor para, né, tentar pegar o Gabriel, porque daí ele não ia ter opção, ele ia ter que chegar mais perto para tentar finalizar, não ia tentar por cobertura. Então, não sei, eu acho que ele poderia ter se posicionado melhor. Poderia ter evitado, né? Volta, Vanderlei. Eu acho que o Volta, Mas o maior erro para mim Você acha ele melhor, Sandrão? Mas eu acho Pra que mim, o o Vanderlei é melhor que o Everton. goleiraço, Paulinho. eu acho que o Santista, eu acho que o Eu, particularmente, eu acho ele também muito mais goleiro. Eu acho que o que fica de bom desse jogo, realmente, foi que o Santos enfrentou o Flamengo de igual para igual. Sim. Não foi um time que jogou recuado. E uma derrota do Flamengo, com o time que o Flamengo tem lá no Rio de Janeiro, é um resultado normal. O que pegou pro Santos foi o quê? Foi o empate com o Fortaleza dentro de casa, que estava ganhando de 3-0, e o empate com o Atlético Paranaense com o time reserva. Eu acho que esses 4 pontos estão fazendo diferença na classificação. O elenco do Flamengo, Rafinha, Felipe Luiz, e os dois zagueiros. Né? Marinho, Rodrigo Caio. Rodrigo Caio e o Marinho. No meio, Gerson joga muito bola. Muito. Arão, o melhor é jogador para mim do Flamengo. É o Gerson. O Real Madrid já tá de olho no Arão e Everton Ribeiro. E no ataque, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Bruno Henrique é o melhor jogador brasileiro. Fora o Diego Alves, né? O Diego Alves também, né? Diego Alves também, que é o goleiro, né? O Santos, cara, olha o ataque do Santos. O Soteldo tá jogando demais, mas Sacha e Marinho. Meu, o Santos fez e faz demais. O Sampaoli é um treinador extraordinário. Ele fez e faz demais. Você pegar o elenco do Santos, comparar com o elenco do Flamengo, cara, meu, é quase assim que Davi e Golias, velho. O Sampaoli chegou, encarou o Flamengo dentro do estádio lotado. Não recuou o time, jogou com três caras de frente, né? Exatamente. Então, acho que fica de positivo é isso, realmente. Fica o jeito que jogou contra o Flamengo. A pergunta que não quer calar, eu acho que é o resumo desse jogo. É mais ou menos o que o Sandrão falou agora. O Santos, depois desse jogo, depois dessa sua análise, que foi perfeita, que na minha opinião foi perfeita, o Santos ainda briga forte pelo título, ou vai ficar ali mais focado em ficar brigando pela Libertadores? O Santos pega Grêmio, Palmeiras e Flamengo na Vila. E o Santos é o maior vencedor fora de casa. Então o Santos ainda está na disputa pelo título. Então tá. Aí pega adversário direto, né? Como você falou, tudo dentro de casa. Então, se parar. O Grêmio não tá brigando esse ano. Não, acho, mas o Grêmio é um time perigoso, é um time perigoso. Pode ser chato, mas não tá brigando. Não, é um time perigoso. Vai pegar esse mês inteirinho pra disputar o Campeonato Brasileiro com o time titular. E é um time forte. O time titular do Grêmio. Não, mas o time titular do Grêmio é um time forte. O Grêmio vai tirar ponto de o Grêmio vai tirar ponto de Flamengo, de Palmeiras. Porque o Grêmio é forte, cara. O Corinthians eu vi lá. O Grêmio é forte. Só perde ponto pra quem tá em último, penúltimo. Eu acho que o ideal do Santos é chegar até, vamos dizer, novembro no pelotão de cima. Porque o Flamengo vai ter Libertadores, o Grêmio vai ter Libertadores. Então, se chegar em novembro ali no pelotão de cima, acho que talvez tenha chance. Mas nessa sequência ruim do Santos, se continuar, eu acho que Libertadores, olhe lá. Não, mas eu acho que a resposta contra o Flamengo foi positiva. Eu estaria preocupada se tomasse uma goleada pro Flamengo aí, eu acho que daí... E outra, eu brinquei com a Nájila antes do programa aqui, eu falei, se você não tivesse acompanhado o Campeonato Brasileiro no primeiro turno, nenhum jogo que tivesse chego agora, o Santos tá em terceiro, ninguém ia acreditar. Ninguém ia estar acreditando na classificação do Santos. Não, falaram muito até de que o Santos ia brigar ali para não cair, né? Pelo time, porque perdeu o Gabigol, perdeu o Dodô, perdeu o Bruno Henrique, então... O Bruno Henrique é o melhor jogador do Brasil. E a gente achou que o Santos tinha ido bem no Paulistão, até por ser um campeonato fraco, né? Não dá para comparar brasileiro com o campeonato paulista. Mas já deu para ter uma noção que o Santos vinha forte pro brasileiro. E o destaque do primeiro turno, quem que você acha que foi? Jogador? Treinador, eu acho que foi o São Paulo. Agora, jogador, acho que foi o Gabigol, cara. Gabigol. Bruno Henrique também. Eu acho que o Bruno Henrique deu uma... E você, já? Bruno Henrique, com certeza. O Gabigol não faria metade dos gols sem o Bruno Henrique.
tá fazendo a diferença mesmo. Acho que o Bruno Henrique foi Não, um e cara... foi merecida a convocação dele pra seleção. Ele tá jogando muita bola. E o Brasil que marcou 2 amistosos em outubro contra as 2 seleções africanas, né? O Gabigol provavelmente vai ser convocado. Tá merecendo. Sim, Agora, mas provavelmente vai tirar alguns jogadores do Campeonato Brasileiro. Não pode os Havaís da vida ficarem vendendo um mando pro Flamengo, né? Porque aí... Cara, isso é uma palhaçada. Então, isso aí é doping. Então, mas Isso é assim... doping. Você tira o jogo de Santa Catarina, Então, deixa o Flamengo no mas- conforto da mas- torcida dele no Centro-Oeste. Mas vamos analisar. É votação, você sabe que isso é votação dos clubes. Chegando no Brasileirão, chega pros clubes pequenos. Você quer vender, mano? O cara vai falar que quer ganhar dinheiro. Pergunta pro time grande, qualquer clube grande que quer pegar o Havaí em Brasília, ele vai querer. Isso precisa parar, cara. Vai querer sim, eu concordo. É votação. Um campo tudo fuleiro, rebentado. Quer dizer, eu acho que, tá de queira ou brincadeira, não, como é votação, beneficia todo mundo. Não, mas assim, você pega, por exemplo, o CSA, o Havaí e o Chapecoense. Esses 3 times, cara, Chapecoense pegam não torcidas grandes aí. Flamengo e Palmeiras. Toda hora os caras vão vender mando. Não, mas até o Isso próprio você Vasco, tira o Flamengo a fez credibilidade. isso. O Fluminense vendeu. fez isso. O Fluminense fez isso com o Mas Corinthians. não estava proibido. Então, como é votação? acordo, Tava proibido, mas como, tá falando, mas como né? tem Acordo, votação, não tem que a CBF não tem que fazer. Parar com isso aí, viu? Aí o Flamengo pega o Havaí lá em Brasília, só com torcida do Flamengo, mete 3-0. Então, mas pensa do lado do Havaí. Deve ter ganhado, vai, 1,5 milhão Mas esse pra... é o problema, cara, entendeu? porque o Havaí não vai disputar mais nada, vai cair mesmo, aí começa a se vender. Isso prejudica, cara, na disputa quem tá lá em cima. Exatamente. Isso é, concordo. Porque vai que pega num dia mal lá um time que tá disputando a ponta Não, lá. o Corinthians tá, mas... empatou com o Havaí, né? então, o São Paulo. Na Bacia das Almas ainda. Mas quer que eu falo pra você também? Você pega um Havaí e Flamengo, vai lá. É como o Mike falou, vai ter quantas pessoas lá? Fatalmente o jogo do São Paulo no segundo turno com o Havaí vai ser. Japonês, isso me interessa. Não, mas é... Se tiver 5 mil pessoas lá na ressacada, Sim. em Florianópolis, cara, é o estádio dos caras. Então, Acabou. mas, Você tem que dar desgaste de avião pro Flamengo, tem que dar desgaste de hotel pro Flamengo. Senão você deixa o Flamengo no conforto. Não, aí, Sandrão, pô, mas eu isso é. concordo com o que o Bruxelas falou, que é o seguinte: é um acordo feito antes de começar o negócio. Então depois não dá pra reclamar. Se o campeonato permite esse tipo de É uma vergonha. É igual a É final, uma de vergonha. 2005 da Libertadores, o Atlético Paranaense não pôde jogar no seu estádio na época, porque não tinha número Capacidade de máxima capacidade. de- 40 foi mil. uma articulação lá do São Paulo. Não foi articulação. Isso aí não teve articulação, é, velho. Isso já tava no Assinou antes de começar. Fizesse no começo do ano. Não Ué. foi nada. Foi a Tá bom, articulação. então vamos lá. Ó, Chegou no meio do campeonato lá, É, falou assim, isso ó, aí. Agora a gente acabou isso aí. Então quer dizer, Chega, acabou isso aí. na verdade, o Atlético Paranaense nem imaginava que ia chegar na final. Nada a ver, você tá falando. chegou no meio do Do campeonato. jeito que tava embalado, tinha possibilidade. Ô, sim, Vargas, tava desculpa. certinho. Ô, Vargas, desculpa, o Santos não pode jogar a final da Libertadores na Vila. Se liga, rapaz. Pode. Você sabe que se você for jogar a Libertadores, você vai jogar no Pacaembu na final. Mas ia ser uma vergonha 10 mil pessoas pra assistir uma final. Não, mas é regra. Saiu dos caras. Então, antes do campeonato, vota que não quer jogar, não quer disputar. Ué. esse é um acordo feito antes. Você aceitou, bicho? Aceitou, já era. Ó, o Santos que enfrenta agora o Grêmio sábado, né? Na Vila Belmiro, às 9 horas. Nájila, Sandrão, Vargas e toda a galera da mesa. O que vocês acham desse jogo? Tem que vencer Jogão, para hein? continuar brigando. Contra quem né? que é? Vai ser Contra o jogão, Grêmio. hein? Contra o Grêmio, sábado. O Grêmio com o time titular. Vai perder de novo. Estará presente? Estarei presente. Nájila, Vou gravar um vídeo. o que achar, o que imaginar desse jogo, a tão importância que é vencer o Grêmio para voltar ao embalo do Santos? Eu acho que não só o São Paulo, mas até os jogadores vão falar, ou a gente ganha, ou a gente ganha. A torcida tá com muita paciência, né? A gente não vê a torcida no estádio brava com o time. Pressionando. Mas- Deu um show no Maracanã. Então, mas é porque a torcida. Não tô zoando, não é que a torcida do Santos não esperava o time na segunda, terceira colocação do E campeonato. porque tá vendo que tá com voltou a ter uma postura interessante, né? É o que eu sempre falo, não é você ganhar ou perder o jogo, é da forma que você ganha, da forma que você perde. Tem jogos que o Santos ganhou que eu senti vergonha, né? Que você fala, meu, que jogo ridículo, né? Contra o próprio Bahia mesmo, foi um jogo que você falou, putz, que legal, né? Ganhamos. Agora, contra o Flamengo, não. Contra o Flamengo foi uma atuação boa. Acho que contra o Grêmio tem tudo para ser uma atuação desse mesmo Esse porte. E O Santos perder em casa, balança o técnico ou não? eu acho que não. Eu tenho a visão que o São Paulo ele só sai do Santos se ele pedir para sair. Eu não vejo o Pérez tendo peito Por de que eu mandar perguntei embora. isso pra você? Porque se fosse o Fernando Diniz na situação do São Paulo hoje já cairia. Ah, não, qualquer treinador. Eu acho que qualquer É isso que eu tô treinador. falando, né?
No Brasil tem essa cultura. Então, mas aí já entra aquela então, capacidade assim, do cara, de um elenco desse na mão de um técnico como o Fernando Diniz, iria render tanto? Pode ser que o Santos estaria em 15º agora. A questão técnica. Eu acho que o que ajuda a explicar um pouco, né, desse momento do Sampaoli é que quando o Sampaoli foi contratado, eu estava na recepção no aeroporto, a torcida estava muito de querer comprar a ideia do Sampaoli. A torcida não esperava título, não esperava vaga na Libertadores, nada. Ela gostou que um treinador do porte do Sampaoli abraçou a ideia, mesmo com um time... Projeto do Santos. Tudo dando errado, tudo conspirando contra. Então, acho que é meio que uma gratidão pro Sampaoli, polêmica de cofre vazio, né? Teve vários atritos com a diretoria. Na verdade, acompanha bastante a situação fora do gramado. Então, acho que comprou a ideia. Eu vejo nos grupos que eu participo que há muita informação dos bastidores do clube, do que acontece, né? Então, a torcida sabe o que acontece e o trabalho que o técnico está tendo para poder montar o time, né? Perder os jogadores que já estavam no elenco, como foi o caso do Jean Lucas, né? Jean Lucas. Que é aquele volante do Flamengo lá. O Santos não ganhou dinheiro nisso e acabou perdendo um jogador que estava se firmando, era uma novidade no clube, e ele pediu uma reposição, o Santos teve tempo para fazer e não fez. Entendeu? E ele ficou chateado com isso, houve alguns bochichos, teve vazamento das informações ali, né, que o São Paulo tinha mandado um e-mail para o Pérez reclamando da situação, deixaram vazar. Então, isso mostra um pouquinho a turbulência dos bastidores, né? A gente, às vezes, o torcedor é muito sentimento, muito coração, passional, aquele negócio do campo, mas às vezes o bastidor acaba atrapalhando, né? E a maioria dos clubes, né, os grandes está tendo isso, né? Antigamente não tinha tanto, né, cara? Antigamente, você fala assim, dos anos 90 para o final dos anos, do começo dos anos 2000, você não via tanta... Tinha turbulência na diretoria, mas não era tanto exposto. Então, cara, hoje é redes sociais. Hoje é rede social, cada um coloca um... Não, e outra também, tem um ranço dos técnicos brasileiros não admitirem técnicos estrangeiros. São Paulo, né? Até hoje, nunca deu uma declaração. Tá dando uma aula aí. Principalmente agora, né? Ele saiu Jorge Jesus, né? Saiu um áudio, né, do Jesus, né, semana passada, falando dos técnicos brasileiros. Não estava nem no Brasil, pô. O cara estava lá na Europa ainda, quando ele falou isso, falando dos técnicos brasileiros. Então, eu vejo, assim, que tem esse negócio do orgulho, de sentimento aí, e é uma panela mesmo dos técnicos brasileiros com relação a isso. Então, eu sinto que o Sampaoli faz um trabalho, para mim, excepcional, pela qualidade técnica do elenco que ele tem na mão. Né? O Santos está nessa posição graças ao técnico. Não, jogadores que forem vendidos daqui para frente... que estão se destacando é por conta dele, né? Porque às vezes o cara poderia não estar rendendo nada e com o Sampaoli está rendendo e vai ser bom pro time. Foi destaque no Paulistão, mas e aí? Cadê o Jamota? Mas o Sampaoli conseguiu tirar dele uma coisa positiva, extraiu o máximo que pôde. Pena que não conseguiu vender, né, Sandrão? Que eu acho que tem jogador que tem validade. Tem jogador que tem validade. Ele vai jogar ali 6 meses bem e depois, se aparecer uma proposta, tem que vender. Ô Sandrão, o que eu perguntei para os dois, quão importante é para o Santos em si, uma vitória virando o turno contra o Grêmio, pode-se dizer o que será do Santos no segundo turno todo? É fundamental. É fundamental, porque se o Santos ganhar do Grêmio, mostra força, vitória diante de um time forte, e diminui também, né? 5 pontos hoje para o Flamengo, 2 para o Palmeiras, né? É isso. Então, cadê é fundamental. Se o Santos não ganhar sábado agora, isso, a gente já fica muito longe, sim, né? Vai para 8 pontos, se o Flamengo eventualmente ganhar. Então, outra coisa, o Santos já perdeu os pontos que tinha que perder na Vila Belmiro, não pode perder mais. O time que quer ser campeão brasileiro não pode perder ponto em casa, na verdade. É isso. Em casa tem que fazer o trabalho de casa. E perdeu 4. E quando sai, se vai buscar um ponto, vai brigar pelo título. E o Santos é o melhor visitante hoje do campeonato. Pois mas perdeu 2 pontos para o Fortaleza e 2 para o Atlético Paranaense. O mesmo Atlético Paranaense reserva que toma do Avaí 3-0. Então, assim, o Santos perdeu. Teve um jogo no começo do campeonato contra o CSA, acho que vocês empataram. Mas isso foi com o Alagoas. Não, sim, mas independente, o time quer ser campeão. O CSA tirou ponto do São Paulo, não pode. Tirou ponto do Palmeiras. Não pode. Não. Se você fizer uma comparação com os outros times. Não, eu entendo. Eu concordo com você que não pode. Mas se o CSA tirou ponto do Palmeiras, do Corinthians. Corinthians não foi 1-0. Do Palmeiras, empatou com o Palmeiras. Palmeiras, do São Paulo e do Santos. Quer dizer, se tirou do Palmeiras, tirou do Santos, ali. Nossa disputa é com o Palmeiras, né? Disputa com o Palmeiras. Se tirar também do Flamengo, legal.
Porque eu acho que não deve perder, mas se os outros perderam, então todo mundo perdeu para esse time. Porque se você for pegar aqui, ó, nós temos mais 19 rodadas, correto? Certo? Sim. E a diferença do Flamengo para o sexto, que é o São Paulo, são 10 pontos. Uau! É distante do jeito que o Flamengo tá jogando? Mas nada é impossível. É meio campeonato. Só tá essa diferença de 10 porque o Flamengo teve uma fase e que tem confronto pra caramba. agora tem confronto direto, todo mundo, de novo. Vocês pegam esse time em casa. Os clássicos, né? Palmeiras, São Paulo, por exemplo, tudo em casa. Tudo em casa. Esses jogos do segundo turno. Eu acho que até mesmo você pode falar que o Corinthians tirou. Eu acho que o Campeonato Brasileiro está aberto tranquilamente. E alguém falou hoje alguma coisa na televisão? Eu só queria trazer essa parte, que o Flamengo fez mais jogos em casa do que fora. E tudo depende. O time que mais jogou em casa. E tudo depende do Flamengo na Libertadores. A balança do Campeonato Brasileiro se chama Libertadores pro Flamengo. Verdade. Essa é a balança. Semana, né? Não, é só dia 2 de outubro, primeiro jogo. O primeiro jogo? Primeiro jogo da que agora a Libertadores já até o final do ano. Então, para mim, a balança do Campeonato Brasileiro vai se chamar Libertadores. E você acha o quê? Eu acho que o Flamengo perde do Grêmio. Então, você acha que ele perde e ele vai baquear? Eu acho que sim. Porque eu acho que é igual o Palmeiras, né? Acho que o grande foco do Flamengo é Libertadores. Tem muita pressão, né? Ainda mais o Flamídia, que tem uma mídia toda em cima dela, o que acaba acontecendo? Se perde uma competição dessa, até os jogadores se recomporem, demora um certo tempo. É aí aonde que os times que o bicho pega. Exatamente. Até se recompor, é umas 3, 4 rodadas. Não, é difícil. Beleza, difícil. vai, passa do Grêmio. O foco muda. Vai pegar Boca ou River. Que são equipes que têm muito mais casca do que brasileiro. Porque a gente sabe que brasileiro chega na Libertadores, né, dá uma escorregada. Mas então, assim, não é fácil. Mas a final da Libertadores é só no final de novembro. Quer dizer, vai jogar a Libertadores, vai ter mais um mês para disputar o brasileiro, para depois disputar a final. Campeonato. Antes do Japa falar um pouco da galera que está aí online na nossa live, eu queria falar de 2 apoios culturais aqui para a gente jogar a bola depois para o Japa e falar um pouco do Corinthians, né? E falar dessa derrota para o Fluminense fora de casa. E fazer uma pergunta já para o Japa e pensando, foi frango do Cássio ou felicidade? Vai pensando aí. Felicidade, você foi generoso. Ceará, porque tem muito corintiano falando que foi felicidade. Alface. Quanto o Ceará ou quanto o Fluminense? Se fosse aquela bola da Copa do Mundo lá, Jabulani lá, que ia falar que era culpa da bola. Gol do Ganso ainda. Gol do Ganso. Queria falar de 2 apoios culturais aqui, falar do despachante Felipe Citro. Tudo para o seu veículo, licenciamento, transferência, emplacamento de carro 0 quilômetro, desbloqueios em geral, legalização junto ao Inmetro. E também renovação e transferência da sua CNH. Aberto de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, sábado das 9 ao meio-dia. Telefone de contato 12-3652-8189 ou 12-99176-0004. Facebook, despachante FC Felipe Citro. Um grande abraço pro Felipe Citro. Santista e toca cavaco ainda, ó. Queria falar também do Pizza Mais, do meu amigo Del, que tá aqui com essa pizza pepperoni. 100 programas com a gente. 100 programas com a gente, especialmente pro Sandro, essa pepperoni. Obrigado. Comi tudo, velho. Comi tudo, acabou. E toda a galera lá do Pizza Mais tá sempre acompanhando a gente na live no Facebook. Pizzas deliciosas com bordas recheadas. A Pizza Mais fica localizada na Rua Edgar Portes, número 90, Vila São João, em Caçapava. Telefone de contato 12-3652-9496 ou 12-3652-2216. Facebook, Pizza Mais, Caçapava. Japa, fique à vontade. Isso aí, meu querido. Então, aqui, está aqui, Rodrigo Oliveira, o Julião Pinto. Julião da Paz também foi um dos nossos convidados. Da hora a entrevista dele. Márcio Pacheco, já falei. Hélio Mateus. É? Não, sei lá, meu. Manuel Pimentel, Beto, já falei, Edmilson Silva e eu. Marcelo Tomita. Mas a internet hoje no centésimo tá que nem o Juruna. Lento. Vamos lá, Chapa, fala do Corinthians nesse jogo contra o Fluminense, derrota por 1-0. O que você viu de positivo e negativo nessa partida contra o Fluminense? O que eu vi foi um jogo típico do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Se encaminhava ao grande 0-0, que é a nossa sina nesse campeonato, não ganhar jogos. É o time que mais empatou no Brasileiro. Perdemos pontos em casa, fora e onde você desejar, em Brasília, se quiser. Foi um jogo dos mais feios, acho que só perdeu pro Corinthians e Avaí, que foi o mais feio do campeonato, né? O Corinthians deve estar entre os 3, 4 jogos mais feios do campeonato. Caramba, ele tá hoje... Não, o jogo foi horroroso. O Japa falar isso é porque pegou a virilha. O jogo tava feio. A Hérnia saiu. E aí o Cássio falou, vamos falar de Corinthians essa semana? Vamos. E o Cassião
né? Melhor goleiro do mundo, segundo o nosso produtor, que eu acho que ele é o segundo melhor goleiro do mundo, né? Não vou falar o primeiro, que eu não sei o nome. Não, mas o Cassel, não tô zoando, o Cassel é o melhor do mundo. Mas cara, foi claro que foi um peru, velho. É o Ronaldo Giovanelli. Meu, foi um peru clássico. Não, o Vargas foi brincar Eu pegava aquela bola. Não pegava. Pegava. Para que você não pegava nada. Para de mentir. Nós estamos falando de futebol. Não pegava nada. Na hora que você visse o Ganso chutando, você ia ficar emocionado, você ia chorar. Mas eu achei bem incrível ele ficar meio de lado, assim. Não, eu sou Só que ele já tava prestando atenção. Ele queria encaixar e dar. Encaixar de lado não dá. O cara foi tão confiante pra encaixar aquela bola lá, né? Não, pra rapidez no contra-ataque. Na hora que ele fecha o braço, a bola bate no peito dele. Quer dizer, Aí ele já ia querer sair correndo. Isso. Mas ele bate faz isso, no né? queixo, né, cara? Aí a bola não ia pro gol. Ia furar a bola. Aí bateu no peito, aí. Mas foi um frango clássico, acho que no ano, não lembro de um frango tão feio assim. Esqueceu do Ceará? Eu também. Não, contra o Ceará, não. Contra o Ceará não foi frango. Ah, não? Não, foi uma falha. Você já jogou no gol com esse tamanho aí? Mas você jogar no... O que ele fez, ele ficou no meio. Os goleiros de hoje, o japonês, os caras, putz. Não, pra mim frango é o que aconteceu agora, é passar por baixo da perna. Se ele tivesse ali de bom Marcos, é diferente, cara. Ó o Marcos contra o Vitória. Infelicidade, frango e falha. Rogério Ceni, né? Não, frango não pode falar mal do Rogério Ceni, senão ele bate em nós. Rapaz, eu lembro até hoje. Ele sai do grupo. Amigo. O cara fica... Eu tava no... Eu lembro até hoje o Zete jogava no Palmeiras. Me tomou um peru, o cara chutou no meio do campo. Ele ajoelhou assim pra pegar a bola. Flamengo e Palmeiras e São Paulo. Contra o Vitória, Palmeiras e São Paulo. Eu tava no estádio. Que ele foi chutar a bola lá, que ele furou. Não, o Rogério Ceni tomou de 5. Foi o Neto que chutou. Tomou um frango do jogador do Corinthians. Piruzaço. Foi o Christian. É peru. Esse do caso foi o frango clássico. Porque só não foi mais cedo que se ajoelhar, a bola passa devagarzinho embaixo da sua perna. Mas foi um frango daqueles... Você acha, cara, o Cássio, do tamanho que ele é, assim, como jogador, como pessoa, ele nunca que vai dar uma desculpa que, o vento, a bola... mas não tem nem que dar desculpa, né? Quem dava essas desculpas era o Rogério Ceni. Não, eu falei não, isso. Desculpa, amigo. Não, ele tava falando de goleiro, assim, o Marcos assumia muita falha dele, né? Tipo assim, ele não tinha vergonha nenhuma no caso também. Mas o Rogério Ceni não assumia. Não. Ele falava, dava a fórmula de Bhaskara, né? Não é isso? Estatística, não, ele dava de Einstein. Vamos falar do Corinthians. Vamos botar a camisa do São Paulo. Porra. Fala do Alface. Não, eu tava falando, contra o Ceará, não foi peru, foi muito mérito do cara que bateu na bola, e inclusive ele falou depois do jogo que ele fez pensado aquilo. Ele já tinha cobrado. Ele fez de novo. Ele fez de novo. O Ceará tava jogando agora aí, cara, e ele meteu do mesmo jeito. Então, bateu o escanteio do mesmo jeito. Não é mérito, só que não teve o mesmo resultado. Ele explicou. Só que ele falou, no final do jogo, eu fui fazer isso. Ele já tinha cobrado um escanteio, viu que o Cássio é um posicionamento natural para quem baixa com a perna direita, né? Ao contrário, que a bola vai mais aberta. Exatamente. Foi muito mérito. E a bola desvendou o negócio. E a bola acertou na trave. E ele tentou usar de novo agora. E mesmo se o Juru, e ele falou que foi de propósito. E mesmo se o Juru tivesse o primeiro pau no jogo lá, a bola ia passar por cima do Juru, né? Sabe porque quando ele vê o pau, ele fica grudadinho no primeiro pau. Então vai, continua. Nossa, japonês. Então vai. Mas o jogo foi ruim, o Corinthians. Ninguém vai acreditar no que você fala. Praticamente não jogou, não finalizou. Acho que o único que tentou jogar bola foi o menino Janderson. Isso que eu ia falar pra você. A coisa mais positiva de ver o jogo foi até que enfim o Carille pôs moleque o Bruno Mendes também jogando de zagueiro, que é uma novidade, né? Porque sempre foi o moleque de lateral, volante. Eu acho que ele foi bem, ele estava no lance do Ganso, mas ele estava bem longe do Ganso. O chute do Ganso foi um chute muito ruim. Não teve esse efeito todo, não tinha força. Foi um chute. Não, foi um chute forte. Não foi forte. Não foi. Acho que não pegou bem a bola. Aquela bola ali é fácil pro goleiro. Pra dar aquele efeito. Não deu efeito, não deu. Não foi forte. Foi um chute. Ele tentou meter uma rosca mesmo para dar um efeito. Foi um efeitinho de leve. Foi excesso de confiança do Cássio que tomou um piruzaço. Efeito pegou a bola do Inter lá de cabeça. Ele tentou dar um efeito na bola.
Você Não, vê que mas ele a bate bola- de 3 não, mas a bola assim, tava sem curva, sem nada. Não, sim, ele tentou, mas não foi. Não foi um chute legal. Foi um frangaço. Ó, pra mim, Mas o Corinthians tava horrível. no pontos jogo. positivos foi esse menino que lembra muito o Janderson. Everton Cebolinha. O baixinho, Ele é puxa mais chato, pra lateral. ele né? puxa E mais o pra linha de Fagner fundo. japonês. Hein? E O Fagner joga muito, filho, mas Tá péssimo ultimamente, hein? como péssimo. Nossa senhora. O Corinthians cara. jogou todinho desmantelado. Horrível, cara. Horrível. Ainda Eu bem. acho que é o seguinte, o cara, ele tá tentando criar novos jogadores pro plantel. Por quê? O Cleison tá mal. Volta amanhã. Sim, mas ele, vou mesmo falar quando tava sobre isso jogando, também. não tava bem. O Everaldo também começou bem e caiu muito. Eu achei que ele ia chegar Mas no agora, falando Corinthians. sério, e- japonês, o Fagner, ele não tá repetindo aí hoje, no momento, ele não tá jogando das Ele- rodadas anteriores. ele voltou agora, ele tava na então, seleção, caraca. estou falando para você. Caramba, antes ele apoiava bem, entendeu? Ia Cara, pro fundo. Hoje em o dia ele não tá fazendo mais o tipo de jogada, Corinthians- não, o cara. Corinthians, já falei isso, o Corinthians sem o Tá Fagner fraco, cara. fica sem saída de bola. O Carlos tem que ficar rifando a bola, ou dar a bola pro Manuel sair. Não tem condição, né? O Manuel não. Mas o Corinthians cara, o Corinthians desencaixou um pouco. Eu acho assim, o Matheus Vital tava melhorando, jogando bola, fazendo gol, dando passe. E aí o Pedrinho foi pra seleção, jogou bem na seleção, voltou um pouquinho abaixo, pouca coisa, mas é o titular, né? O cara, ele inventa de pôr o Jadson em alguns jogos também. O Jadson tá totalmente Sabe por quê, fora de forma japonês? já. Porque o Pedrinho, ele pega a bola, né? Ele pega na direita e vem pro meio. Ah, o Pedrinho- Fica um corredor. Você não vê mais o Fagner Pedrinho, descendo. o Pedrinho depois igual da ele Copa fazia América aquela virou outro jogada jogador, né, de cara? Não, Você mas não ele vê, tá cara, jogando confiança. mais centralizado agora, né? Então, mas o Fagner não tá fazendo a jogada de É, o Corinthians não tá bem, pô. Mas o que atrapalha o Fagner e a linha de fundo, e também o Daniel Alves, o último jogo, a linha de fundo, é o estilo de jogo do Antony e do Pedrinho. Porque eles cortam pra Na dentro. direita. Né? Eles cortam pra dentro pra bater. E aí ele não dá o tapa pro cara que tá entrando, que é a linha de fundo. Por isso que o Fagner não tá subindo. Isso aí é ou troca o Pedrinho deixa o Pedrinho realmente mais no meio, certo? Pra ele parar de cortar e aproveita o jogador de ponta que tem a passagem do Fagner. É a mesma coisa que o São Paulo. Senão vai matar o Fagner e o Daniel Alves, cara. Porque precisa de um cara que abre. Tabelle com ele, né, meu? E o Pedrinho e o Antony não tem esse perfil. Não tem. Eles Não, cortam e pra o- dentro. Não tem como. Não tem O como. cara, ele insiste no Love também, não que o Love não mereça, eu acho que ele merece. Mas o Carilho, eu acho que ele tem uma mania. Bem, pô. Não, ele tem uma mania, não, escuta só, ele tem uma mania que é a mania de que é cara que joga videogame. Que é assim, só troca o cara depois dos 15 do segundo tempo, dos 30 do segundo. Pô, não foi bem no primeiro tempo, troca no intervalo. O cara, ele não faz essas coisas. Eu acho que assim, pô, o jogo tá morno, não funcionou, não é desmerecer o cara que é titular, pô. Mas é tentar voltar com outro jogo. O Carilho, às vezes, Mas isso é vício dos técnicos eu tô brasileiros. falando. Vai, tá mal, vai levando a O São Paulo fez isso com o Pará esse dia, tava mal no jogo. Contra o Atlético. Ele não vai fazer isso. É, trocou. O pessoal fala mal do Luxemburgo, mas o Luxemburgo tem a moral de tirar o cara com 15 primeiro minutos de jogo. tempo. Quem? O Luxemburgo. Se 15 minutos do primeiro tempo, se o cara tá mal, o Luxemburgo tira. Fechou? Ele Ó, tira. Pontos positivos que eu achei também nesse jogo, cara, foi do Fluminense um jogador chamado Alan no meio, cara. É bom. Tem aquele menino lá que joga no ataque, como é que é o nome do dele? jogo É Pedro pelos o quê? comentaristas. Não, o Pedro foi embora. Marcos Paulo. Não. O Alan é bom, o craque do Eu jogo. pensei que era Pedro Paulo. É Marcos Paulo. Marcos Paulo. Ele é moleque. O Alan foi Eu, muito bem. aquele O Marcos cara